Muito bem, estamos iniciando o Zona Esportiva desta segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 10 de junho de 2020. Programa que vai ao ar aqui na TV Santa Maria, canal 19 da NET. Também tu acessa pelo santamaria.tv.br e na página do Facebook. Muito bem, hoje para ser um programa melhor, eu não estou com um, eu estou com dois treinadores. Um que estreou bem. O outro que eu acho que se despediu mal, né? Mas a gente vai ver isso aí. Antônio Tércio, bom dia. Bom dia. Sim. Bom. Henrique Barbanhos, que alegria tê-lo aqui com a gente. Henrique, o novo velho treinador, né? Sim, porque o cara voltou a terceira vez para o União, né? Reestreou neste sábado lá no CDM, no Centro de Municipal, no jogo contra a Associação Rosário, jogo complicado, sei que estreia complicada, né? Porque tem aquela expectativa, o time vinha mal, vinha de derrotas, precisava ganhar e a gente viu que o jogo no final ali parecia tão fácil e no final complicou, mas eu falo com ele um pouquinho. Antônio Tesses, o que houve com o teu time, Antônio Tesses, veterano? Choveu e molhou as pilhas. Molhou as pilhas? E aí o troço deu para trás. Tá, mas tu tomou gol no primeiro tempo ou no segundo? 1 minuto de jogo. Ah, então não foi no jogo passado, o time estava bem, mexeu no intervalo, o time piorou. É que eu não fui para a Copa, que eu tenho que ir para a Copa. Pra Copa, né? Aí quando eu não vou para a Copa, mexo no time da zebra. Então perdeu para o Imembuí 1-0. 1-0. O empate era teu? É. É coisa do futebol, né? Não vai atrapalhar aí, né? Mas de outra parte... Estamos fora, né? Aí agora vamos só assistir. Vamos só assistir, de camarote. Já comprei os 2 banquinhos para ir lá para o barranco, vou sentar no barranco e vou assistir agora. Vai na Boca Maldita hoje para ser cornechado ou não? Tem que ir, se eu não for, é aí que eu sou cornechado. Aí que é cornechado, tá certo. Mas de outra parte, o teu time ganhou, né? Com VAR ou sem VAR, o Grêmio ganhou no domingo, no sábado, lá do Fortaleza, 1-0? 1-0, né? Foi complicado, foi difícil, mas uma vitória importante, porque precisava fazer pontos. Acho que tem que virar, pelo menos agora, nessa folga, fora da zona, para ter um pouquinho mais de tranquilidade para trabalhar, né? Vamos ver agora se ele se mantém, tem mais uma rodada, né? Se mantém fora da zona de rebaixamento para o time sentar um pouco a cabeça e baixar a poeira, se conscientizar dos erros que está cometendo e voltar melhor. Muito bem. E o Grêmio saiu do rebaixamento e entrou o Cruzeiro, né? Outro time grande aí entrou no rebaixamento, né? Complicado. É que no início de competição aconteceu já outra vez, né? Houve uma inversão outra vez. O próprio Inter, numa outra folga que aconteceu no ano, o Inter virou em primeiro e terminou caindo para a Série B. Sempre você tem que explicar alguma coisa, vocês chamam o Inter. Mas é um exemplo bem prático que pode acontecer nessa virada, né? De primeiro cair para a Série B. Assim como o time que está na Série B pode terminar lá na zona da Libertadores. Porque o Grêmio não aspira mais título, né? Está muito longe. Ele pode aspirar agora a zona de Libertadores. Muito bem. E o Inter, na sexta-feira à noite, né, no jogo, eu vou te contar, né? Até agora isso não dá para entender. Tudo bem, sabe que o treinador tenta escalar, ele tenta fazer o certo. Mas o Inter tem esse problema sério e já vem sendo dito há muito tempo. O Inter, quando tem que propor o jogo, pega um time fechadinho, um jogo preguiçoso, jogo, né, e toma 2 gols assim no finalzinho. O que acontece é o seguinte, que você tem que se conscientizar com uma coisa: tem o Inter com guerreiro e o Inter sem guerreiro. Um jogador, um matador é imprescindível no time, principalmente. Mas sem guerreiro o Inter é diferente. Porque como você falou, o Inter é um time que joga por uma bola às vezes. Entendeu? E aí o Guerreiro vai lá e faz o Alessandro, né? Apesar da idade do Alessandro... mas o Alessandro já jogava, o Inter não vinha bem, faltava o matador, né? Porque o Grêmio não tem. O Grêmio não tem matador. Esse é o problema do Grêmio. O Grêmio não faz gol ninguém, nem na minha voz. O Grêmio tem matado e a torcida do coração, né? Então tem aqui um técnico que sabe, por exemplo, se ele monta uma equipe bem estruturada, de trás para frente, não tiver um matador ali na frente, não tiver quem conclua, complica, não adianta, tu não faz gol, tu não ganha de ninguém. Então aí mudou a tabela, né? O Inter podia estar lá em cima com 16, continuou com 13, já está em 7º, 8º lugar. O Grêmio subiu, agora saiu da zona de rebaixamento e entrou no Cruzeiro. Mais uma rodada agora no meio de semana. Depois eu passo a rodada para vocês. Aí sim vamos para a Copa América. Lembrando que nós tivemos aí o Brasil ontem no amistoso 7-0 em Honduras. Não dá para tirar um parâmetro de 7-0 em Honduras, né? É uma equipe tecnicamente inferior. Até eu não assisti o jogo ontem por outros detalhes. Mas a gente sabe, né, que não, é um treino, né? Foi um treino, não dá para se considerar como... Uma coisa ficou, achavam que o Brasil fazia 2-0 e ia tirar o pé. Não tirou o pé, manteve, né? Até porque foi o primeiro jogo pós saída do Neymar, né? E queria saber a Neymar dependência, né? Muito bem.
Quem estreou bem foi o Brasil feminino, 3-0 na Jamaica, com 3 gols de uma veterana, né? Isso foi importante o Brasil começar bem a Copa do Mundo feminina, né? Foi porque foi um impacto negativo a saída da Marta, né? Realmente aquilo repercutiu, a gente não sabia até que ponto podia prejudicar o grupo, né? E parece que a princípio não deu um problema maior, o time até foi bom ter vencido, que aí melhora um pouco o moral do grupo, né, das jogadoras. Então foi, sem dúvida nenhuma, uma excelente vitória por essas duas razões. Não só por ter arrancado bem na competição, mas por ter superado o fato da Marta estar fora. Muito bem. Agora tu fica bem quietinho aí, tu aprende o que é ser técnico, tá? Pode ser que tu tenha salvação, tá? Porque o cara voltou, Sabe que, não, eu vou ficar bem quieto porque eu sou um cara que sou apaixonado pelo futsal. Meu esporte foi o futsal, né? Sempre. E desde que eu vim para cá, para Santa Maria, eu vim para cá, tinha parado de jogar, né? Eu vim para cá, voltei a jogar com 40 anos, voltei a jogar estadual aqui em Santa Maria, porque não adianta, o futsal é uma coisa que entra no sangue, não. Aí fui ser treinador de futsal, fiz curso de arbitragem, mas como eu vi que não era muito a minha seara, fiz mais para conhecer, né? E trabalhei muito tempo com o futsal em jogos, transmitindo jogos. Então, o meu esporte realmente que me apaixona é o futsal. Então, eu considero muito, principalmente treinadores hoje, eu procuro acompanhar o trabalho, porque é um esporte muito dinâmico, né? E é uma coisa que a cada dia tu está vendo jogadas novas, esquemas diferentes. O treinador tem que ser muito competente, muito inteligente para estar sempre adaptando os jogadores a esquemas, a marcações. Então, realmente é um esporte muito dinâmico e que é apaixonante. Muito bem. E eu dizia lá na transmissão no sábado à noite, né, de que o velho novo voltou, né? Terceira vez voltando pro União, né? Tá em casa depois de uma saída, mas depois eu falo sobre isso. Eu quero primeiro falar um pouquinho, Henrique. Obrigado pela presença mais uma vez, seja bem-vindo. Né? Que possa ficar em Santa Maria um bom tempo, a tua experiência é importante. Mas fala um pouquinho desse jogo. A princípio começou bem o jogo, né? Aquilo parece que a coisa vai andar e no final tem a entrevista tua que complicou um pouquinho, né? Não, é verdade, né? Isso foi uma reestreia minha, né? A gente queria também. A equipe vem de duas derrotas, então era importante a vitória. A gente conseguiu os 3 pontos. E o primeiro tempo a gente conseguiu construir, né, de uma maneira bem convincente, digamos assim. Sofremos pouco, né, ataques do adversário e conseguimos construir o 2-0. Né? Então isso é sempre um objetivo, sair na frente até por mais de um gol. E aí no segundo tempo, a gente sabia que a equipe de Rosário está pela necessidade, né, que ela vem também por vitórias, está na lanterna da competição, ela iria propor, né, ser um pouquinho mais aguda, arriscar mais, até eles têm muitos jogadores oriundos do campo. Tem o Bruno Flores, né, que jogou aqui no Inter, e o Maurício, né? Sim, e daí a gente sabe que a característica principal desses atletas é a força, né, a finalização de média distância, o drible, condução, né, de bola. Então a gente estudou um pouquinho isso antes do jogo, se preparou também, mas ali dentro onde as coisas acontecem, né, às vezes a gente não controla todos esses fatores. Porém, eu vejo que 2 coisas aconteceram, e isso são ajustes que a gente tem que fazer, que chegou um determinado momento que a gente começou a demorar um pouco para fazer aquela abordagem da marcação. Isso nos colocou, no momento da quadra, um pouco recuado. Muito perto do gol. Muito perto do gol. A gente começou a sofrer um pouco com isso e aí trouxe o adversário um pouco mais. O adversário cresce quando estamos chegando perto do que a gente quer, né? Que nem no futebol americano a gente vai conseguindo jardas. E eu acho que o Rosário foi conseguindo e aí isso cresce, o estado anímico, né? Começa a melhorar, estão mais perto do gol, como a gente comenta. E eu vejo que a gente pode explorar como isso, sair no contra-ataque. No futsal, o contra-ataque ele é mortal porque é um espaço menor e o contra-ataque, né, com 1, 2 passes ou uma condução, tu já está naquela decisão de fazer o gol, né, de chegar perto ali para matar o jogo, como a gente diz. E a gente teve essas oportunidades. Então eu acho que a gente, no momento, né, a gente não teve a competência de fazer 2 ou 3 gols quando estava 2-0 e aí muda todo o comportamento. Né? Bem sabe que cada gol muda todo o comportamento do jogo. Como ele comentou, né, tomou um gol no início do segundo tempo, muda. Né? Muda porque as propostas mudam, então eu vejo que a gente poderia, tem que trabalhar um pouquinho mais aquele momento
da ansiedade de finalizar. Eu ia falar isso, a gente sentiu uma ansiedade, porque, por incrível que pareça, até com todo esse sofrimento, o melhor jogador em quadra, a gente escolheu lá, foi o Tatu, goleiro do Rosário, que pegou, né? E o Edinho também acabou salvando o time. Os dois goleiros foram muito bem. E teve 2, 3 momentos de contra-ataque ali, realmente, assim, que a gente sentia que tinha aquela ansiedade, aquela... querer fazer gol sozinho. Entrega a bola para o adversário. E com 2, 3 opções, de repente eu assumia, lógico que ninguém quer errar, né? Ninguém quer errar naquela ansiedade ali. Mas o importante é que passou esta coisa da reestreia, né? Não só uma reestreia, tu reestreia. Normalmente o treinador ele é trocado quando tá mal o time, né? Então já pega um rabo de foguete, né, Henrique? Voltar para o time que tu conhecia, reestrear e com a responsabilidade de vencer e o time voltar a crescer no campeonato é complicado. Mas passou agora. Porque na realidade 2 derrotas tiram um pouco a confiança do grupo. Exatamente. E uma vitória dessa, tu retoma a confiança, fica mais fácil do treinador preparar a equipe. Quando está a confiança, a autoestima baixa, primeiro tem que preparar a autoestima do grupo para depois pensar em montar o time. A derrota para o time de Santa Cruz não foi problema, né? Porque um time pode ser a SAF lá, só é lá. O problema foi a derrota no clássico, sempre é complicante, né? E também a gente vê, desculpa te interromper, mas já para não perder o gancho, eu fui assistir lá no CDM, né? Não era o treinador, mas eu fui assistir a partida e o União estava muito bem e teve 3 contra-ataques no 0-0. Né, também poderia ter mudado a partida, né? Então se tivesse esse momento um pouquinho mais de tranquilidade, talvez também teria um resultado melhor no clássico. Então é um ponto que a gente tem que salientar, não para punir os atletas, mas para a gente saber que, por exemplo, um próximo compromisso, talvez a gente não vença se perder esses gols, né? Porque no futsal, o Tess acabou de falar, quando a gente errou o gol, a gente está muito suscetível a tomar, né? O time está todo esperando o ataque, quando ele não consegue, o outro time, né, está mais próximo até muitas vezes do êxito do gol, tanto que a gente sempre fala que o pior contra-ataque que existe é o do escanteio. Tu tá todo no teu ataque, todo mundo tá indo, né? Se errou aquela bola é o que o adversário quer. Então às vezes eu treino a marcação de escanteio, a marcação ela é quase um gol. Porque se tu não fez, tu já pegou todo mundo onde tu quer. O próprio movimento do cara que vai ter que defender é muito mais lento do que está atacando. Tá correndo de frente. Exatamente. O que está defendendo ou tem que girar o corpo ou tem que correr de costas. Aquele que cobrou já tá, né? Já não consegue mais, não, e aí tu já pega uma outra situação de superioridade. Então a gente tem que ter essa calma, porque eu estou comentando justamente pelo resultado da universidade, que também a gente vai construindo os momentos do jogo. E isso é que eu queria colocar para eles, que eu vi o jogo, né? Meu primeiro fala para o grupo foi que eu vi o jogo contra a FSM, né? A equipe não foi mal, mas ela tem que, para conseguir os resultados, ela tem que amadurecer em algumas coisas. E também nesse momento que a gente sabe que ela está um pouco insegura, porque precisa do resultado, aquele momento final ali de finalizar e, né, colocar a bola para dentro, que muda muito o comportamento do jogo, né? Não adianta a gente punir, porque chegar lá é bem difícil. Então a equipe está construindo ataques, né? Ela tem uma forma de jogar que supera em alguns momentos o adversário. Isso é difícil de conseguir. Então a gente não pode punir a equipe por isso. Agora, o que vale no jogo, né? É quantas vezes a gente consegue marcar o gol. Então a gente tem que também ter essa convicção e até uma insatisfação, né? Não, a gente tem que chegar lá e fazer. Não adianta de nada a gente chegar, por exemplo, e não fazer o gol. Quase gol não vale. Quase gol não vale. Então, muito bem. Uma colocação importante para a equipe, que todas as equipes passam por isso, né? Normal. Eu acho que uma equipe que está construindo, para ela ficar com autoestima, dizer, pô, a gente chega até aqui tão bem, né? Então tem que concluir, tem que ter essa ambição de guardar o gol. Muito bem. A gente vai um rápido intervalo e voltamos lá, porque tem muito assunto aí para falar sobre o União e também tem notícias aí do Inter Sub-17, Inter Santa Maria, que venceu nesse final de semana. O que você faria se descobrisse que tem esclerose múltipla? Eu escolhi ser feliz. A esclerose múltipla é uma doença de avanço incerto, mas a vida do portador não precisa depender destes altos e baixos. A Apensmar é um grupo que auxilia os cuidadores e portadores de esclerose múltipla a viverem melhor. Participe dos encontros, esclareça suas dúvidas, envolva-se. Apensmar, o importante é viver bem. A vida nos apresenta desafios, mas o que procuramos é viver sempre bem e feliz. Somos unidos por sermos especiais. Afinal, se fôssemos iguais, tudo seria tão sem graça. Ainda bem que viemos para fazer a diferença nesse mundo.
Na vida, você tem muitas escolhas. Qual caminho seguir? Qual escola estudar? Qual profissão atuar? Em quem confiar? É por isso que a Casa Maria agradece por ser uma de suas escolhas. Casa Maria, amparo assistencial a pessoas em tratamento oncológico. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Muito bem, estamos de volta no Zona Esportiva desta segunda-feira. Hoje é segunda-feira, dia 10 de junho de 2019. Programa que você assiste aqui na sua TV Santa Maria, canal 19 da NET. Também pelo santamaria.tv.br ou na página do Facebook. A gente está aqui com a presença do Henrique Barbante. Agradeço mais uma vez pela disponibilidade dele. A gente conversou no sábado lá, ele prontamente atendeu o nosso chamamento, reestreou. Estamos falando aí do jogo do União contra a Associação Rosário, de Rosário do Sul. Lembrando que a FSM folgou no final de semana em função de que estava jogando os jogos universitários gaúchos. E aí a gente traz na semana aí o resultado lá. O pessoal jogou futsal, teve tênis de mesa, teve também atletismo. Mas também no sábado à tarde a gente acompanhou lá no Presidente Vargas a penúltima partida do Inter Sub-17. O time do Lucas Fossati recebeu o Cruzeiro de Santiago, venceu por 2-0, um campo totalmente lameado, embarrado, mas apesar de muita mudança, né, no time do Inter do ano passado, aliás, estava lá a presença do Josias e o Tanque, dois atletas que se destacaram. O Josias está na Chapecoense, o Tanque também está em Santa Catarina. São duas pratas da casa, né, e fazem falta para o time, mas já está passada a idade. Mas mesmo assim o time renovado conseguiu, líder da chave, da sua chave, passou o Uruguaiana e joga contra o Uruguaiana agora a última partida, está classificado já e logicamente que precisa melhorar bastante, mas foi muito bom ver a equipe vencer, né, e ver que tem muita gurizada boa no futebol. E, aliás, sempre dizemos isso, né, Tesses, de que se não houver categoria de base, tu não tem sequência da principal, né? Com certeza, tem que ter a categoria de base, mas tem que ter também o aproveitamento da categoria de base, né? Não adianta fazer e depois perder os jogadores, né? Esse é o grande problema que a gente vê aqui em Santa Maria, pelo menos, né? O pessoal monta, faz e depois não aproveita o ano que vem. Poucos jogadores são aproveitados, aí tu traz um técnico de fora, nada contra o técnico de fora, mas ele vem de fora em dezembro para fazer um time para janeiro. O que ele vai fazer? Ele vai trazer jogador cascudo, porque ele não conhece os jogadores da base e não vai arriscar o pelo dele. Então tu acaba fazendo um time todo novo, quando na realidade eu acho que tu tinha que ter junto já a categoria de base, o treinador que vai fazer o time do ano que vem, porque aí ele tem condições de fazer uma base e montar o time e aí começar a formar jogadores. Então acho que é aí que está faltando o gestor, que a gente sempre fala. Tem que ter pelo menos um gestor, um bom gerente que conheça futebol, conheça jogador, que trabalhe o ano inteiro. Porque mesmo quando vem um técnico no final do ano novo, mas ele vai ter alguém que passe as informações para ele, passe detalhes, porque senão começa tudo, em dezembro começa tudo zero. É o problema da pindaíba do futebol. Mas eu estive lá nos bastidores, lá, e a gente está ouvindo algum zoom. Talvez o Inter possa jogar aí a Copinha. Eu já disse aqui, e já expressei essa minha opinião, de que se o campeonato hoje mais importante, Henrique, do Brasil, chama-se Copa do Brasil. É o que dá mais dinheiro, né? São 60 milhões, 65 milhões. O Avenida ganhou 1 milhão em 2 jogos. Se o campeonato mais importante de dinheiro é a Copa do Brasil e a Copinha dá uma vaga, seria interessante o Inter jogar essa Copinha, tentar essa vaga, porque uma partida bota 500 mil nos cofres, né? Uma partida. Se dá exemplo de jogadores, 1 milhão. Isso aí tu não ganha no Campeonato Gaúcho da primeira divisão. Então, mas há uma corrente lá, talvez o Inter possa jogar a Copinha aí, não sei de que forma, com Sub-19, com alguma coisa assim. Então, seria muito bom. Henrique, saiu para o Uruguaiana, uma passagem no Uruguaiana, depois se aventurou para o Santa Catarina. Qual é o peso e qual a importância dessa tua saída de Santa Maria, né, em termos de experiência para ti e que tu possa trazer agora para a União? Exatamente, né? Sempre muito positivo. Até no momento quando eu saí, eu tive 2 saídas, né? Foi para a Uruguaianense em 2017. A Uruguaianense queria
estava na Série Prata, queria subir para a Série Ouro, e aí queria mudar uma forma de jogar, queria mudar o seu plantel também, e aí me convidaram para executar esse trabalho lá. Então é um momento importante, né? Até a equipe do Uruguaiana está em uma ascendência enorme, né? É uma equipe que almeja chegar na Liga Nacional. Isso traz uma experiência, né, ímpar para um treinador. E é uma equipe que tem uma torcida muito identificada, né? Uma torcida diferente de todas as outras. E em 2018, né, eu voltei para a União e eu não tinha o projeto de sair, né? Tinha o projeto de continuar aqui. A União sempre quis, no momento estava numa série bronze e queria ascender a série prata. E aí veio um convite para substituir uma das minhas referências, né, que é o professor Sandro Couver, na equipe de Mafra, uma equipe muito bem estruturada, onde o próprio Sandro conseguiu com o tempo trabalhar e estruturar bem a equipe, né, e aí surgiu essa oportunidade. E eu sempre digo que a gente não escolhe essas oportunidades, né? Como treinador, ela surgiu, né? Até o Sandro, foi uma indicação do próprio Sandro para a diretoria, que era né, confiar, porque ele sabia como a gente trabalhou muito tempo junto. Eu fui preparador do Sandro por muitos anos, né? Para a forma de trabalhar, a forma de conduzir, alguns valores que a gente tem, e eu também, né, me identifico muito com o trabalho dele. Ele me indicou para dar sequência mais ou menos no projeto, porque ele recebeu também um convite, né, para sair e ir para o Uruguaianense na Série Ouro. E eu acabei saindo. Claro que daí parece, o Henrique abandonou, né? Jamais, não é? Foi uma questão bem profissional e pessoal. E eu vejo pelo seguinte: hoje, se eu consigo voltar para a União, né, e quem sabe contribuir, justamente por essa experiência que a gente vai adquirindo, né, talvez se eu não tivesse saído, talvez eu não conseguisse, né, contribuir da mesma forma que eu contribuo agora. Então, para mim, a experiência, né, que foi muito válida, experiências muito boas, e vejo que eu me sinto outro treinador, né, por ter passado por Santa Catarina. Agora tive uma passagem pelo Paraná. São estados ali que financeiramente estão investindo um pouco mais. Isso eu ia te perguntar, assim, há uma diferença do futsal gaúcho para o catarinense e o paranaense em termos de dinheiro que é investido e isso torna o campeonato bem mais competitivo? É verdade, sim, porque o futsal gaúcho, a qualidade dos jogadores é muito boa, é a melhor do país. Tu pega todas as séries, todas as competições que estão tendo, a qualidade ela é a melhor do país. Só que assim, a parte financeira ela influencia muito. E aí por que não é a melhor e não tem uma hegemonia, por exemplo, na Liga Nacional, que é a principal competição? Porque as equipes, o Santa Catarina, né, e Paraná, investiram muito em relação às equipes para colocar na Liga Nacional. Isso movimenta os campeonatos e também está um crescimento muito bom. Santa Catarina já não é nem crescimento, Santa Catarina já é uma realidade. É uma realidade já estabelecida. Mas antigamente o Rio Grande do Sul tinha muitos representantes na Liga Nacional. E aí agora tem 3, né? Por exemplo, o Paraná tem 6 e Santa Catarina tem 5. Por que essa diferença? Porque está tendo um investimento. Eu também, vivenciando lá no dia a dia, né, e tentando entender esse panorama, a gente vê também porque o futebol de campo aqui tem mais torcida, é mais valorizado, e Paraná e Santa Catarina não é tanto, não tem tanta ascendência, né, a nível nacional. Então o futsal se torna uma força. As cidades ali, elas investem, né, participam muito, o ginásio lotado, e eles têm uma ascendência para quê? Para no futsal eles serem melhor, né? Santa Catarina começou com isso. O futebol de campo não está conseguindo, né, por exemplo, bater Inter e Grêmio, bater os times do Rio e São Paulo, mas no futsal sim. Então, Santa Catarina tem uma peculiaridade, eu me lembro isso. Colocou como prioridade, exatamente, essa expressão. Não, eu ia puxar um pouquinho mais atrás, me lembro na época do handball, Sim, quando também. o handball era esporte de escola aqui, as pessoas que jogavam handball aqui iam para Santa Catarina, trabalhar nos grandes frigoríficos lá, na época, Perdigão, Sandia, né? Depois foi com o vôlei, agora o futsal, isso é uma realidade. E há tanta verdade que aqui no Rio Grande do Sul agora, para quem não sabe, houve uma divisão, né? Existe aí a Liga, né, onde joga aí Atlântico de Erechim, joga o Carlos Barbosa, joga o Uruguaianense, né? E a federação ficou, e ela preferiu fazer aí 3 séries, a série Ouro, Prata e Bronze, por isso combinou União, né? Então, esses times como Carlos Barbosa, Atlântico de Erechim, aqui de Venâncio Aires, a própria Soeva, né, Uruguaianense, série Ouro, mas ela joga a Liga Nacional igual, né? A Liga Nacional, sim. Eles têm o maior poder de barganha, imagina, a Carlos Barbosa foi uma Tramontina pela Estrada, e consegue negociar com as grandes redes de emissora, né? E aí a federação fez isso. Então, realmente, isso que o Henrique falou é verdade. Então, foi muito bom a tua saída para trazer experiência para o União agora, né? Isso, eu vejo que, né, me sinto um treinador com mais experiência nessas situações, até nesse jogo, um jogo complicado, onde precisava um pouco também ali, se a gente saísse do jogo, né? Porque assim, ó, a gente olhasse, como até o Tess está comentando, às vezes é difícil, a gente estava numa posição em 5º lugar, eles estavam na lanterna. Mas vai jogar contra o lanterna.
Mas a equipe de Rosário, eu analisei os jogos anteriores, ela está batendo na porta da vitória. Aconteceu com o Inter e Vasco, né? A gente olhava a tabela, pô, o Inter agora vai dar um salto ali, e o Vasco não vai. Elas ficam batendo na porta da vitória, né? Uma necessidade muito grande. Uma hora eles vencem, ainda mais agora na Série Ouro, vamos trazer para ser bem específico, tem uma paridade muito grande. A Sueva tem uma equipe, né, que ela tem um investimento diferente. Sim, está um pouquinho, um nível acima, né? Ela está um nível acima, né? Não que ela não possa ser batida, mas ela está um nível acima. Agora, as outras é uma paridade muito grande. Então, essas equipes que estão lá embaixo, eles vão roubar ponto. Eles vão e a gente viu... Eles estão batendo na porta. A equipe de Rosário, o jogo anterior, eu alertei os atletas que eles jogaram muito bem e perderam de 2-0, né? Então eles estão batendo, eles têm muitas potencialidades, né? Eles estão fazendo bons jogos. Então a gente também tem como equipe, a gente estudando, quem está dentro da quadra tem que saber disso, para a gente não ser o escolhido da hora. E a gente, né? A gente estava falando das coisas que tem que melhorar, a gente tem que estar sempre atento a esses ajustes, senão a gente é o time que vai ser batido, né? Eu vi o jogo, eu transmiti o jogo e a gente viu, né? O Bruno Flores entrou muito bem, o Maurício, outro jogador muito bom. Começa pelo bom goleiro, o Tatu, excelente goleiro, né? Foi o responsável para o time não tomar 3, 4 gols ali. E a gente sentiu que o time foi surpreendido no início, porque chegou. E teve um fato também, que eu só vou relatar o fato, o resto não vou falar. O time acabou vindo com um uniforme igual ao da União, né? E o jogo talvez não fosse sair de uma Santa Maria, uma cidade grande, né? E a gente se mobilizou, me pediram auxílio, até foi o rapaz que veio, era o secretário de Esporte e Cultura lá de Rosário, ele pediu ajuda, eu liguei, abraço ao Quero, nosso amigo Quero, mora bem pertinho. Quero, mais prontamente nos emprestou o uniforme, porque entendemos que o futebol é de Taquara, tem que se ganhar de Taquara. Então foi um acaso, a gente buscou o uniforme lá e talvez isso tenha deixado o time um pouquinho nervoso, porque se formou em cima da hora, e a gente sentiu que a Seleção Rosário custou entrar em quadra, a União pressionou no início, né? Mas como falou o Henrique, no segundo tempo mudou tudo isso, né? Tanto é verdade que o Juca, o goleiro Tatu foi o melhor jogador em quadra, pegou um monte, né? Uma pergunta que faz necessária, eu preciso te fazer essa pergunta porque a gente sabe que águas passadas não movem moinhos, mas a gente sabe disso. A gente sempre falava que a União, e também o FCM tinha esse problema, tinha um quinteto muito forte, inicial, depois quando mudava o time caía. E tinha um jogador no União que fazia diferença, que era o Lucas Pérez, né? A gente sabia que estava acima do nível, ele saiu agora. Que peso faz essa falta o Lucas Pérez? Você já está conseguindo repor essa peça? Não, o Lucas Pérez ele tem uma característica, né, pessoal, assim, que ele gosta muito de conduzir a bola, né, num momento, numa parte da quadra ali que é vital, que é entre a defesa e o ataque, né, naquela parte central, e ele tem muita habilidade com a perna esquerda, né, é um jogador que tem uma qualidade técnica muito grande, e isso qualquer equipe vai sentir falta dele, né, qualquer equipe vai sentir falta. O que a gente quer é achar um sistema que, né, equilibrado, a gente vá em várias jogadas superando, que a gente consiga ser agressivo, né, mas não depender de uma peça só, porque o Lucas, quando a outra equipe estava num momento bom, o Lucas é aquele cara que chama para si, né, a jogada dele. Mas também era mais marcado também, né? Claro, e aí quando ele é mais marcado também abre espaço para os outros, então ele gera esse movimento, toda equipe vai sentir falta do Lucas, a gente está sentindo, né, é um atleta assim excelente, uma pessoa também muito boa, está muito bem na equipe de Serafina Correia, está jogando a Liga, né, já é destaque lá, já faz muitos gols lá também, então o que a gente quer, né, é fazer essas renovações. Até o Tess estava comentando sobre a equipe do Inter SM, e eu me preocupo muito também no União, porque as coisas, por exemplo, quanto melhor for o teu rendimento, quanto mais longe a gente for, também vai ser espelho para as outras equipes, né, e vitrine para as outras equipes também, como aconteceu com o Lucas, daqui a pouco sai outro. Né, e o bom retornou o Filipinho, né? O Filipinho tinha saído, voltou e é um jogador guardado as devidas proporções, mas também tem essa capacidade, né? Identificado com o União, eu já conheço muito o Filipinho, trabalho com o Filipinho há anos, assim, tem, né, uma capacidade técnica muito boa, a posição de ala pivô no futsal, porque ele é um pivô que sai para buscar o jogo também, é interessante, né, tem essa característica muito, né, muito boa a volta do Filipinho. Então eu vejo que a gente tenta suprir, né, essa carência com outras situações e também me preocupar com quem é que está vindo. Por exemplo, nesse jogo teve uma amostra muito boa, e vamos falar do resultado, né, quando a gente quer o rendimento em busca do resultado. A gente ganhou de 2-1. Os gols foram marcados, né, pelo Iago e pelo Arilson. Dois meninos. Né, que estão vindo. Por exemplo, o Iago é um pivô de força, como a gente comentou do Felipe. O Felipe é um pivô mais móvel, mas um pivô de força, um pivô novo ainda, né, que está aprendendo muita coisa e está numa ascendente muito grande. É isso, uma coisa importante que eu vi, né, Henrique? Tu está conseguindo na rodagem, né? Tu rodou bastante o time, né? Todos jogaram, né? E isso é importante no futsal, né? É importante. E o outro menino é o Arilson, um canhoto, que também
Até ele jogou com o Lucas Pérez e ele está tentando até às vezes a mesma jogada, né? De enfrentamento, perna esquerda, né? Porque é mais difícil às vezes tu marcar uma ala esquerda na ala oposta lá, ele tem os dois lados assim para driblar. O Arilson acabou fazendo o gol numa investida nesse tipo de lance, né? Então eu também, utilizando a tua colocação aí, eu também procurei no primeiro momento arriscar como treinador e trocar bastante, para mim ter uma amostra, né? Porque eu vejo, claro, eu tenho que me resguardar como treinador, eu tenho que ter a maior segurança, mas, por exemplo, eu também aprendi que eu tenho que ter uma amostra até para o jogador pegar uma confiança nesse início. Quando muda o treinador, né, o que acontece de positivo? Claro que está num momento instável, né? Quando muda o treinador de comando, todo mundo quer mostrar o seu potencial. É uma hora, pô, eu posso ter uma nova chance. E o treinador também tem que entender de dar essa amostragem, porque a gente não controla todos os momentos, né? Então a gente treina, mas o jogo é outra coisa. Então eu também procurei, mesmo pensando, talvez, né, eu estou arriscando muito. Se a hora de arriscar é agora. Se a hora de arriscar é o Está começando o campeonato, né? O pior seria arriscar lá no final. Exatamente. E agora também eu tenho uma amostra para mim conseguir ter mais segurança na minha E os jogadores têm aquela confiança de que, bom, eu vou ter oportunidade, o treinador faz rodar, né? Isso. E outra coisa, né, sem me alongar muito, mas aproveitar o que o futsal nos oferece para esse tipo de situação. Eu posso trocar a hora que eu quiser, né? Daqui a pouco, se eu sentir que o menino entrou inseguro ou que uma peça que é experiente não se encaixou naquele momento, não é que nem no futebol de campo que eu já perdi a alteração, né? Às vezes tem que mudar o esquema, às vezes tem que fazer outra substituição pelaquela que tu colocou, né? E no futsal eu posso tirar. Então, daqui a pouco, 2, 3 minutos, né, do risco que eu, né, tentando controlar esse risco, pode me dar uma amostra melhor já para a próxima partida. Hoje a gente, né... Próxima partida é contra... Oi? São Gabriel agora. São Gabriel fora. Então, por exemplo, agora eu tenho uma amostra que os meninos ali bateram no peito, né? E São Gabriel é um timezinho que joga também complicado, um time que joga o futsal, a moda antiga, né, naquela individualidade, com peso, né, jogadores pesados, já vi jogos. Crescendo São Gabriel na competição estadual, né? Cada ano isso é importante. Bom, o assunto quando é palpitante, né, se a gente olha aqui, o Ademir já fica lá, cortou, e a gente tem muito mais assunto, mas desejar ao Henrique um bom retorno, né, sabe que está em casa, né, e a gente fica muito feliz. Obrigado pela essa tua simpatia, pelo atendimento. Até teve uma reportagem que eu fiz com ele lá no ginásio, deixei para amanhã. Amanhã eu rodo a pergunta que eu fiz para ele, né? A gente vai rodar aí. Boa sorte lá contra o São Gabriel. No próximo sábado, a FSM volta a jogar em casa, joga com a Ula Máquina de São Cepé e não estarei na escala desse final de semana. Querido, prazer em te ver, um abraço, seja bem-vindo de novo, Antônio Tess. Até amanhã. E tu, treinadora, segunda-feira. Não, na Boca Maldita a gente fala hoje, né? Vamos ver lá. Bom, tá. Obrigado. Viu como o goleiro é importante? Você salva do goleiro? O goleiro é importante. Faltou o goleiro, não veio titular, cara, que nem eu. Quando eu não vou, meu time fica muito feliz. Mas o teu time fica feliz quando tu não vai. Quando eu não vou. Né? Muito bem, ficamos por aqui. Né? Voltamos amanhã, terça-feira, no Zona Esportiva, sempre com informações, convidados especiais. Um abraço, tchau, valeu!